Olá, querido amigo, querido irmão, é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez para continuar a nossa série de estudos sobre os eventos finais. Eu tenho certeza que esta mensagem será usada por Deus para tocar no seu coração, que Deus te abençoe de maneira muito especial ao ouvirmos sobre este assunto tão lindo, tão especial, que é o caminho para o céu. Você realmente quer um dia estar no céu? É o seu desejo estar salvo, estar com a sua família um dia no reino dos céus. Antes de começar o nosso estudo, feche os seus olhos, vamos orar a Deus pedindo a bênção de Deus sobre este assunto muito especial. Pai querido, neste momento em que vamos estudar a Bíblia, a tua palavra, fale à nossa mente, ao nosso coração, através do poder do Espírito Santo, e que esta mensagem venha do céu com poder para tocar no coração de cada um dos teus filhos que estão assistindo esta mensagem. Nos abençoe, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos estudar sobre um assunto muito especial. Você vai acompanhar aí comigo algumas imagens especiais, textos bíblicos, textos do Espírito de Profecia. O título da mensagem é O Caminho para o Céu. Como é o caminho para o céu? O que podemos fazer para chegar no céu? Eu consegui esta imagem na internet, achei muito bonita, esta imagem de uma escada e ali a porta para o céu. Mas, na verdade, não é a melhor imagem para retratar o caminho para o céu. Existe também esta outra imagem aqui, um caminho mais sinuoso, que vai se estreitando, degraus, que levando ao reino do céu. Uma bonita pintura, mas também não é a melhor imagem para retratar este assunto tão especial. O caminho para o céu, ele é um tanto diferente. A melhor imagem para retratar e resumir este assunto é esta imagem aqui. A cruz de Cristo sobre o abismo do pecado. Não existe outra maneira de chegar ao céu a não ser passando pela cruz de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho para o reino dos céus. Jesus é o único caminho para o reino dos céus. Eu gosto muito desta pintura, um abismo, o mundo sendo destruído, do lado de lá do abismo, o reino de Deus, e a cruz de Cristo é a ponte sobre este abismo. Este é o centro da mensagem de hoje. Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar para o reino dos céus. Mas nós precisamos entender de maneira especial como que as coisas aconteceram para nós entendermos sobre esta cruz que se tornou a ponte sobre este abismo. Deus havia criado tudo perfeito. Você conhece a história. Adão e Eva foram criados para serem felizes, viverem num mundo de alegria, de paz, onde nunca haveria doença nem morte. Mas a condição é que vivesse uma vida de obediência a Deus. Jesus havia dito claramente que não deveriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Todo o restante estava livre, estava aberto. Satanás muitas vezes quer torcer as coisas, inverter aquilo, ou distorcer aquilo que Jesus fala, tentando dar a ideia de que Deus proíbe tudo. Não, não é assim. Deus nos fez para sermos felizes, para termos alegria, paz, liberdade. Mas quando Deus diz não, é para o nosso bem. Quando Deus fala não para mim, para você, é para o meu bem, é para o seu bem. Deus havia feito uma lei, uma regra, um mandamento. Não poderiam comer de tudo, mas não poderiam comer do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim. E você conhece a história, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e aí veio uma triste consequência do erro, da desobediência, do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, dizem assim: Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida,
Gênesis 3, versículo 23 e 24. Eles, infelizmente, devido à desobediência, tiveram que ser colocados para o lado de fora do jardim do Éden. Foram expulsos, o homem e sua mulher. E a Bíblia diz que Deus colocou então ali anjos com espadas de fogo para proteger a entrada do jardim. Não poderiam mais eles entrar no jardim do Éden. Algo muito triste, muito terrível como consequência do pecado. E foram agora expulsos do paraíso. A consequência da desobediência a Deus. Porque o grande problema, o que está em jogo é quem é Deus. Até hoje, o centro do grande conflito é isto. Quem é Deus? Se eu faço do meu jeito, se eu quero fazer do meu jeito, eu sou Deus. Se eu quero fazer do jeito de Satanás, ele passa a ser o meu Deus. Mas quando Deus, o Deus verdadeiro, é realmente o meu Senhor, eu faço do jeito dele. Mesmo porque ele é a fonte da sabedoria, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso o que está em jogo é quem será adorado, quem será respeitado. E Adão e Eva então foram expulsos do jardim do Éden, uma cena triste, lamentável. E então, por ordem de Deus, orientação de Deus, tiveram que sacrificar um cordeirinho, um animal inocente, símbolo de que um inocente viria para morrer pelo pecado deles. Aquele cordeiro, um símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, um inocente, morreria em nosso lugar, para nos dar o direito e para dar a Adão e Eva o direito de um dia voltarem ao paraíso, ao Éden restaurado. Jesus é o centro de tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único caminho que pode nos levar de volta ao reino dos céus. Devido à desobediência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas através do sacrifício de Jesus, através da fé em Jesus Cristo, eles poderiam crer, ter a esperança de que um dia poderiam voltar ao reino dos céus. Olha só o que diz esse texto, Patriarcas e Profetas, página 48. Durante quase 1000 anos, Adão viveu entre os homens, como testemunha dos resultados do pecado. Procurou fielmente opor-se à onda do mal, fora-lhe ordenado instruir sua posteridade no caminho do Senhor, e cuidadosamente guardou como um tesouro aquilo que o Senhor lhe revelou. E repetiu às sucessivas gerações, a seus filhos e filhos de seus filhos, até a 9ª geração, descreveu a santa e feliz condição do homem no paraíso, e repetia a história de sua queda, falando-lhes dos sofrimentos pelos quais Deus lhe ensinara a necessidade de estrita adesão à sua lei, e explicando-lhes as misericordiosas providências para a sua salvação. Todavia, poucos houve que deram atenção às suas palavras. Frequentemente defrontava ele com amargas exprobrações pelo pecado que acarretara tal desgraça à sua posteridade. A vida de Adão foi de tristeza, humildade e contrição. Quando deixou o Éden, o pensamento de que ele deveria morrer fazia-o estremecer de horror. Esse texto revela que Adão contou para os filhos, para os netos, para os seus descendentes, quão maravilhoso era o paraíso, quão terrível foi a consequência do seu pecado. E ele, então, viveu uma vida, muitas vezes, de tristeza, de contrição, e um terror tomou conta do seu coração com a ideia de que a consequência de sua desobediência seria a morte, de que um dia ele iria morrer. Eu não sei se você sabe disso, mas o Espírito de Profecia diz que eles voltavam constantemente ali à porta do jardim do Éden, onde os anjos estavam guardando para que eles não entrassem. Adão e Eva, os seus filhos, seus netos, eles iam até a porta do jardim do Éden e ali ofereciam sacrifícios, o sacrifício do Cordeiro, refletindo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que vivia.
E um detalhe interessante que o Espírito de Profecia diz que foi ali, a porta do Jardim do Éden, que Caim e Abel foram ali oferecer o seu sacrifício. Foi ali que Caim quis fazer um altar de frutas diferente daquilo que Deus havia orientado. Eu já comentei um dia desses atrás, numa outra mensagem, sobre esse conflito, essa desobediência de Caim, que tinha mania sempre de querer fazer do seu jeito. Caim queria sempre fazer do seu jeito. E Deus não quer que façamos do nosso jeito. O que está em jogo é fazer o que Deus pede. Pense comigo, um altar de frutas é muito mais bonito do que um altar com um cordeirinho sangrando, morto. Mas não era o mais bonito que Deus queria. Deus queria aquilo que ele havia pedido. E Caim tinha esta mania de querer fazer tudo do seu jeito. E nós, muitas vezes, hoje cometemos o mesmo erro de Caim. O ser humano comete o mesmo erro, querendo fazer, muitas vezes, tudo do seu jeito. E nós temos que aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. Olha só o que diz esse texto, Patriarcas e Profetas, página 54. Antes da queda, nossos primeiros pais tinham guardado o sábado, que fora instituído no Éden, e depois de sua expulsão do paraíso, continuaram sua observância. Haviam provado os amargos frutos da desobediência e aprenderam que todos os que pisam os mandamentos de Deus, mais cedo ou mais tarde aprenderão que os preceitos divinos são sagrados e imutáveis e que a pena da transgressão certamente será afligida. O sábado foi honrado por todos os filhos de Adão que permaneceram fiéis para com Deus. Mas Caim e seus descendentes não respeitaram o dia em que Deus repousara. Escolheram o seu próprio tempo para o trabalho e para o descanso, sem consideração para com o mandato expresso de Jeová. Esse texto é interessantíssimo, porque ele diz que os filhos, os descendentes de Adão e Eva continuaram guardando o sábado como Deus havia dito ali dentro do Jardim do Éden, que eles deveriam respeitar o sábado. Mas Caim, até com relação ao dia de guarda, ele queria fazer do seu jeito. E Caim e seus descendentes, então, escolheram um outro dia, querendo fazer sempre do seu jeito. E é isto que está em jogo hoje também, com relação à guarda dos mandamentos, com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Quem é que estamos respeitando? Como é que estamos vivendo? O que estamos fazendo? Estamos fazendo a nossa própria vontade? Estamos obedecendo às leis dos homens ou estamos obedecendo à lei de Deus? A palavra de Deus. Pense com carinho nisso. O tempo foi passando. Os descendentes de Adão e Eva não podiam agora voltar ao Jardim do Éden. O pecado havia interrompido o caminho do contato com Deus, com a presença de Deus. Haviam perdido o privilégio de viver na presença de Deus. A Bíblia conta que algum tempo depois, um dos descendentes de Adão, um homem extraordinário chamado Enoque, ele era um homem indignado com o mal, com as coisas erradas, e tinha um propósito tremendo no seu coração de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 24, diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque tinha uma comunhão com Deus tão grande, uma amizade com Deus tão grande, um respeito pela palavra de Deus tão grande, que a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado. Deus levou Enoque para o céu, sem passar pela morte. Enoque foi o primeiro homem pecador a ser levado para o céu. Mas você pode pensar, pastor, agora eu não estou entendendo. Se o pecado nos afastou do céu, se por causa do pecado Adão e Eva não puderam voltar ao paraíso, como é que Deus levou Enoque para o céu? Como?
Realmente, Enoque não poderia ir para o céu mesmo sendo um homem bom, porque o pecado produziu um abismo entre o pecador e o céu. Mas, na verdade, Deus levou Enoque na condicional, como se estivesse dando um cheque predatado. O preço do pecado ainda teria que ser pago, para que pecadores arrependidos e perdoados pudessem um dia entrar no céu. Enoque é levado para o céu antes que o preço do pecado fosse pago. E aí está algo muito interessante. Satanás, ele reclamou disso, falou, não pode. Falou para Deus, é injusto, nem Enoque, nem ninguém pode ser levado para o céu, porque o preço do pecado não foi pago. Mas Deus faz isso na confiança de que o preço seria pago. Mas é importante que você entenda que se o preço do pecado não fosse pago, Enoque teria que deixar o céu. Se quando Jesus veio, se Jesus tivesse desistido, Enoque não poderia continuar no céu. Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus. Como é isso? Às vezes a gente cria umas ideias de que Enoque vivia separado de tudo, o dia inteiro orando, mas não era assim. A Bíblia, o Espírito de Profecia, melhor dizendo, Patriarcas e Profetas, página 58, diz assim, Enoque amara e temera a Deus e guardar os seus mandamentos, foram um dos da linhagem santa, dos preservadores da verdadeira fé, pais da semente prometida, dos lábios de Adão aprendera ele a triste narrativa da queda, e a história animadora da graça de Deus, conforme se vê na promessa. E confiou no Redentor vindouro. Mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. O texto diz que, olha que interessante, diz que Enoque aprendeu dos lábios de Adão, seu avô, que lhe ensinara a respeito da tristeza da queda, do pecado, mas a respeito da graça de Deus, do perdão, a respeito do Redentor prometido. Que coisa linda! Enoque aprendeu com Adão, seu avô, que Deus havia prometido livrá-los do pecado, havia prometido perdão, havia prometido um Redentor que viria para salvá-los do pecado, dando a eles o direito de um dia voltarem ao paraíso. Mas o texto também diz algo interessante, que me chama muita atenção, que foi depois de ele se tornar pai, que ele começou a ter uma comunhão mais profunda ainda com Deus. Ao entender as responsabilidades da paternidade, ele conseguiu entender melhor como que Deus, como um pai de amor, cuidava dele. E ele começou a confiar mais ainda neste Pai eterno. Olha só este outro texto. Patriarcas e Profetas, página 59. O andar de Enoque com Deus não foi arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Olha só, o texto diz que ele não vivia excluído do mundo, se fechou lá no quarto, ou foi para o meio do mato, lá, se excluir de tudo. Não. Diz que ele tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família, em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável, tremendo, irmãos. Existem alguns movimentos modernos tentando ensinar que nós temos que vender tudo, ir para o meio do mato, se excluir de tudo e ficar ali esperando Jesus voltar. Não é este o conceito de Deus, não é este o conceito da Bíblia. Se a gente vai lá para o meio do mato, é uma ideia egoísta. E aqueles que ainda estão perdidos, e aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, o que seria deles? O texto diz que Enoque tinha uma consciência, que tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. O mesmo cabe a nós. Nós não, Jesus mesmo disse, no mundo, mas não do mundo. Vamos continuar vivendo no mundo, dando o exemplo, pregando o evangelho, salvando pessoas das garras de Satanás. Não desista de trabalhar na conversão dos seus filhos, dos seus queridos, dos seus parentes, dos seus amigos. E o texto diz que Enoque, numa vida exemplar, na relação
com as pessoas, como esposo, como pai, como amigo, como cidadão. Ele foi um exemplo no dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, no relacionamento com as pessoas. Ele foi um exemplo da sua comunhão com Deus, um exemplo a respeito do Deus verdadeiro. Enoque era um homem de espírito forte e altamente cultivado, e de extenso saber. Era honrado com revelações especiais de Deus. Todavia, estando em constante comunhão com o céu, achando-se sempre diante dele a intuição da grandeza e perfeição divina, foi um dos homens mais humildes. Quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda era a intuição de sua própria fraqueza e imperfeição. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Tenho visto também no decorrer do meu ministério pessoas que defendem ideias erradas a respeito do perfeccionismo. E é curioso, pessoas que vão desenvolvendo, defendendo essas ideias de perfeccionismo, na maioria dos casos se tornam pessoas arrogantes, batendo no peito, dizendo: eu sou melhor que você, eu estou salvo, você está perdido, eu sou bom, você é ruim, porque eu não como aquilo, porque eu faço isso, aquilo, eu mereço o céu. Ideias perigosíssimas, perniciosas, antibíblicas. Todas as pessoas que têm comunhão com Deus se tornam pessoas humildes e simples. Olha só o que o texto diz a respeito de Enoque. Quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda era a intuição de sua própria fraqueza e imperfeição. As pessoas mais queridas e mais consagradas a Deus que eu conheci na minha vida são pessoas humildes e pessoas que reconhecem o seu pecado, as suas limitações. O mérito da salvação está em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a honra e glória seja dada a Jesus. Se um dia entrarmos no céu, não será porque somos bons, mas porque Ele é bom. O mérito é dele. A ponte sobre o abismo é Ele. Jesus Cristo é esta ponte. E Enoque era um homem humilde, reconhecia o seu pecado, a sua fraqueza, a sua imperfeição. Por meio de santos anjos, agora eu quero te mostrar uma coisa muito curiosa, que talvez você não saiba. Patriarcas e Profetas, página 59, diz assim: por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. E também ele revelou amplamente o plano da redenção. Vou lhe explicar. O texto diz que Deus deu uma revelação especial para Enoque. Deus revelou para Enoque que algum tempo depois viria o dilúvio. E revelou também, por misericórdia a Enoque, o plano da redenção. Pelo Espírito de profecia, levou através das gerações que viveriam após o dilúvio e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Eu não sei se você sabia disso, mas Deus revelou através de visões proféticas a Enoque a volta de Jesus e o fim do mundo. Enoque teve esse presente de Deus numa visão profética. Ele teve o privilégio de ver Deus revelando sobre o que aconteceria com o mundo. Olha só o que diz o texto. Enoque estivera perturbado com respeito aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó, juntamente, e que este seria o seu fim. Não podia haver a vida do justo além da sepultura. Enoque, apesar de ter decidido ser um homem correto e fiel, ele começou a sentir uma preocupação, uma angústia, porque ele via pessoas corretas e justas morrendo e os ímpios também morrendo. E falou: mas Senhor, mas no final é igual para todo mundo. E Deus, então, para animá-lo e consolá-lo, Deus mostra que no final não será igual para todo mundo. Olha só o que diz o texto. Em visão profética, foi instruído com relação à morte de Cristo e foi-lhe mostrado a sua vinda em glória, acompanhado por todos os santos anjos, para da sepultura resgatar o seu povo. Viu também o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo aparecesse pela segunda vez, ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei e desprezando a obra expiatória. Viu os justos coroados de honra
de glória e honra, e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Tremendo, amigo. Deus deu uma visão profética para Enoque, e ele viu o final dos tempos. Ele viu um povo fiel, mas viu também pessoas infiéis, mas viu Jesus vindo nas nuvens dos céus, e viu os justos, fiéis a Deus, coroados de glória e honra, e os ímpios banidos da presença do Senhor. E este recado que Deus deu para Enoque é o mesmo recado que ele quer dar para você, amigo. Cuidado com esta ideia de que no final é igual para todo mundo. Eu vi uma vez um pastor dizer uma frase bonita: a história ainda não acabou. Não julgue as histórias pelo que você está vendo hoje. Hoje, muitas vezes, somos iludidos com a ideia de que o malandro se dá melhor, de que o espertão sai na frente, de que o pecador sai ganhando, mas não é assim. No final, Deus vai coroar aqueles que foram fiéis a Ele. Seja fiel, Deus vai recompensar a sua fidelidade. Tenha sempre isto em mente. Enoque andava com Deus, Enoque tinha tanto respeito por Deus, que um dia Deus o levou consigo. Dizem poeticamente, já ouvi muitas vezes essa história, eu acho bonita, diz que Enoque todo dia saía para caminhar com Deus, ia conversando, e chegava uma hora que ele dizia: Senhor, eu preciso voltar para casa, já está tarde. E ele voltava para casa. No outro dia ele saía conversando novamente com Jesus e conversavam sobre várias coisas da vida. E depois de muita caminhada ele dizia: Senhor, eu preciso voltar para casa, já está tarde. Mas a história conta que um dia a conversa estava tão boa, a amizade tão profunda, tão querida entre Enoque e Jesus, que Jesus disse para Enoque: Enoque, hoje nós andamos tanto, conversamos tanto, que hoje nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. E então Jesus levou Enoque para a sua casa. Que coisa linda, irmãos. Aqueles que andam com Deus, um dia serão levados para viver na casa de Deus. Como diz o Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Enoque foi levado para o céu. Ele conheceu esse caminho para o céu. Mesmo antes do preço do pecado ser pago, Enoque foi levado para o céu. Na condicional, hein? Não se esqueça, se o preço do pecado não fosse pago, Enoque não poderia desfrutar para sempre do reino dos céus. Vamos pensar agora em Moisés. Moisés é outro que foi levado para o céu. Acredito que você saiba disso. Moisés, também um homem de Deus, enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas conduzindo o povo por anos e anos, décadas pelo deserto, sofreu demais com a rebeldia do povo, querendo chegar na terra prometida, mas devido àquele seu pecado, quando ele ficou nervoso e com o seu cajado bateu na rocha para arrancar a água da rocha, Deus havia dito para ele: fala com a rocha, e a água vai sair. Estou prometendo isso para você. Mas Moisés, nervoso, ele bateu o cajado na rocha, e quando chegaram, depois de muito tempo, ali perto da terra prometida, Deus disse que ele não poderia entrar na terra tão sonhada. Já no finalzinho da sua vida, Moisés sobe ao monte e ele antes se despede do povo e ele se prepara para morrer. O texto diz assim, Deuteronômio capítulo 34, versículo 1 a 7. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe,
como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Ele não pôde entrar na terra prometida. Lá no alto do monte, ele morreu sozinho. O Espírito de Profecia diz que depois de contemplar a terra prometida, Deus ainda revelou algumas coisas especiais para Moisés. E essa é a curiosidade que eu quero destacar para você, é que assim como por misericórdia, por amor, Deus deu uma visão profética para Enoque, deu também para Moisés. E ele então, depois desta visão, ele deitou e morreu. Mas uma coisa interessante é que ele não ficou ali na sepultura. O Espírito de Profecia diz que anjos vieram para sepultar Moisés. Mas ele não ficou muito tempo na sepultura, e a Bíblia diz que ele foi levado, ressuscitado e levado para o céu. Olha só esse texto, Judas capítulo 1, verso 9, lá no finzinho da Bíblia. Judas 1, verso 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Jesus veio algum tempo depois da morte de Moisés para tirá-lo da sepultura, para levá-lo para o céu por uma atitude de graça, de misericórdia. Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas Deus tinha algo melhor para ele, dar a ele o privilégio de entrar no reino dos céus. Que coisa linda! Mas quando Jesus veio para ressuscitá-lo, o Satanás quis impedir, o diabo quis impedir, falou: não, isso não pode. Ele é um pecador, não pode ser levado para o céu. O Senhor já levou injustamente Enoque, agora vai querer levar alguém que morreu. O diabo tinha a ideia de que todos os que morressem eram prisioneiros para sempre seu. Aquele que morreu como consequência do pecado de Adão e Eva, consequência do pecado, não poderiam jamais ser tirados da sepultura. Agora Moisés estava na sepultura e Jesus vem para ressuscitá-lo. Que história é essa? E então ele tenta discutir com Jesus, mas Jesus não perde tempo discutindo com ele. Jesus apenas olha para o pai e diz assim: pai, repreenda esse sujeito aqui. O Senhor te repreenda. Jesus poderia ter jogado na cara de Satanás que o pecado de Moisés era a culpa dele mesmo, do diabo, que tentara o povo para irritar Moisés. Mas Jesus não perdeu tempo discutindo com Satanás. E o pai então repreende Satanás através da atitude de tirar Moisés da sepultura, da morte, e ressuscitá-lo, levando então para o reino dos céus. Moisés é levado para o céu, é tirado da sepultura. Olha só o que diz esse texto, Patriarcas e Profetas, página 434. Não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a glória de tirar água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida, e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Esse era o plano original de Deus com Moisés, que ele entrasse na terra prometida e fosse levado para o céu, trasladado assim como Enoque, sem ver a morte. Mas devido ao seu pecado, ele não pôde entrar na terra prometida e não pôde ser trasladado. Morreu lá no alto do monte, sozinho. Mas o texto diz assim: mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultara com seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus e cair assim sob o domínio da morte. O grande adversário declarou que a sentença divina é pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Lhe dava posse então dos mortos. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado. E todos os que se achavam no túmulo ele considerava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. É o que eu havia mencionado há pouco. E o Satanás, nenhum morto havia ressuscitado. E ele achava que todos os que já estavam na sepultura eram seus.
E agora Jesus vem mostrando que ele tem poder sobre a morte, que ele é a ressurreição e a vida, e Moisés então é ressuscitado. É importante observar na história de Moisés a graça e a misericórdia de Deus. Moisés era um pecador, Moisés havia cometido várias falhas na sua vida, mas lutou para ser fiel a Deus. E mesmo não podendo entrar na terra prometida, Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, vem e ressuscita Moisés, e Moisés é levado então para o céu. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso com aqueles que o amam, com aqueles que são fiéis a Ele, mesmo sendo pecadores. Deus tem uma recompensa para aqueles que são fiéis a Ele. Agora, da mesma maneira que Enoque foi levado antes do preço do pecado ser pago, assim também aconteceu com Moisés. Moisés foi levado para o céu, mas não poderia permanecer no céu se o preço do pecado não fosse pago. Teria que deixar o céu. Um dia, as maravilhas do céu, com tristeza e desespero, teria que ser mandado embora do céu se Jesus não pagasse o preço do pecado. E é isso que eu quero que você vá entendendo na construção deste raciocínio. Um próximo personagem que foi levado para o céu antes do preço do pecado ser pago, Elias. Você conhece a história de Elias, um profeta, um homem de Deus, um homem que viveu num tempo de lutas, dificuldades, enfrentando Acabe, enfrentando Jezabel. Era um sujeito tremendo, mas também teve lutas, teve depressão profunda a ponto de pedir a morte, teve momentos que duvidou do poder de Deus, não entendeu os planos de Deus, mas era um homem decidido a viver de acordo com a vontade de Deus, apesar da sua natureza pecaminosa, apesar dos erros que também havia cometido na sua vida. E a Bíblia diz que Elias, então, foi levado para o céu. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 2, verso 9 a 13. Depois de atravessar Elias, disse Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu-lhe Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerras e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes, a sua capa, e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Elias então joga a sua capa para Eliseu. Elias é levado para o céu, diz a Bíblia, numa carruagem com cavalos de fogo, uma carruagem de fogo no meio de um redemoinho. Ele é levado para o céu sem passar também pela morte, como Enoque. E o que eu quero que você entenda nesta mensagem é que Enoque estava no céu na condicional. Nenhum pecador poderia entrar no céu sem que o preço do pecado fosse pago. Mas, através da sua graça, Deus leva Enoque para o céu. Deus leva Moisés para o céu. Deus agora leva Elias para o céu, todos na condicional, como um cheque pré-datado. Se Jesus desistisse da sua morte, de pagar o preço do pecado, Enoque, Moisés e Elias teriam que deixar o céu. Você imagina, esses que tiveram o privilégio de conhecer o céu, não poderem ficar mais no céu, terem que voltar para este mundo de pecado e terem que serem sepultados e morrer para sempre se Jesus desistisse. Estava em jogo a salvação deles, a permanência deles no céu, mas não só a deles, como a nossa também. E agora estamos chegando na parte mais importante da mensagem. Por isso que Satanás queria que Jesus desistisse. É isso que eu queria que você entendesse nesta mensagem.
Se Jesus desistisse, se ele fracassasse, Enoque, Moisés e Elias perderiam o privilégio de viver no céu. E não só eles, mas todos nós nunca poderíamos nem sequer conhecer o céu se Jesus desistisse de pagar o preço do pecado. Por isso que no nascimento de Jesus, Satanás fez de tudo para matar Jesus. Usando Herodes ali, milhares de criancinhas foram mortas, porque o diabo queria destruir o plano da salvação. A ponte que sobre o abismo que nos liga ao céu. Por isso que no deserto da tentação, ele fez de tudo para que Jesus pecasse, para que usasse o seu poder em seu favor, para que desistisse, para que desobedecesse a Deus. Ninguém viveu uma luta nesta vida, neste mundo maior do que Jesus Cristo. As maiores tentações, as maiores lutas foi Jesus que enfrentou, porque o diabo concentrou com seus anjos toda a sua energia, toda a sua maldade em fazer com que Jesus fracassasse, em fazer com que Jesus desistisse. E pense comigo, se Enoque estava no céu na condicional, se Moisés e Elias estavam no céu na condicional, e se Jesus fracassasse, eles teriam que deixar no céu, imagina a torcida que Enoque, Moisés e Elias estavam no céu acompanhando a vida de Jesus. Não desista, Senhor, não desista, porque se o Senhor desistir, nós estaremos perdidos para sempre. Por isso que chegou o momento, e isto é lindo, esta é a parte principal desta mensagem, por isso que chegou o momento que Jesus, em meio às lutas, o céu preocupado, será que ele vai desistir? Será que ele não vai suportar? E então os anjos se oferecem para vir animar Jesus. Os anjos dizem para o Pai, deixa a gente ir lá animar ele, porque está difícil. E Moisés e Elias também se oferecem. Deixa nós vamos lá. E o Espírito de Profecia diz que Deus, então, ao invés de mandar os anjos, decide mandar Moisés e Elias para vir conversar com Jesus. Porque Moisés e Elias haviam enfrentado as lutas dessa vida. Eles sabiam sobre as dificuldades que um ser humano enfrenta em meio às lutas, às injustiças e às tentações deste mundo. Moisés, ele vem como um símbolo de todos aqueles que um dia serão ressuscitados por Jesus Cristo, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Elias, um símbolo daqueles que estarão vivos quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus em poder e glória, aqueles que serão transladados sem passar pela morte. Moisés e Elias vêm ali no monte conversar com Jesus, a história do monte da transfiguração, e então Jesus, ele agora naquele momento, junto com Moisés e Elias, irradia agora a sua divindade, a sua glória, e Jesus começa a brilhar, refletindo a sua divindade, e então os discípulos, Pedro, Tiago e João, que haviam estado ali mais perto com ele, ao olharem para aquela cena, ficam pasmos, assustados ao ver Jesus na sua glória, na sua divindade, e Moisés e Elias então conversando com Jesus. É isso que eu gostaria que você entendesse. Por que Moisés e Elias vieram conversar com Jesus? Para que Jesus não desistisse, porque se Jesus desistisse, eles perderiam o céu para sempre e nós, eu e você, nunca poderíamos conhecer o céu. Eles vêm, eles animam a Jesus, eles vão embora, e mesmo depois de eles irem embora, a palavra de Deus diz que Jesus ainda refletia o brilho da glória de Deus, a ponto dos discípulos ficarem impressionados com aquela luz que irradiava de Jesus Cristo. Jesus estava agora determinado, mais do que nunca, a suportar até o final a provação, de resistir o pecado e o mal e pagar o preço dos nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, para que um dia pudéssemos entrar no reino dos céus. Mas o diabo não desistiu, ele continuou fazendo de tudo para que Jesus desistisse, de tudo.
Mas a Bíblia diz, Isaías 53, como um cordeiro, Jesus foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. O diabo usou a maldade de homens, dos soldados romanos, dos sacerdotes, a maldade das pessoas, tentando fazer com que Jesus desistisse. Mas Jesus não desistiu. Quando Jesus estava lá apanhando, sendo zombado, o diabo estava lá no meio da multidão, fazendo de tudo para que Jesus desistisse. Ele estava lá no meio da multidão, instigando os soldados, brigando com aquela multidão, tentando fazer com que Jesus mas Jesus desistiu. Jesus se calou, estava decidido a pagar o preço do pecado. E Jesus então suporta firme até o final. Quando lá na cruz pregado, com os braços abertos, ele diz, está consumado. Ele estava dizendo, está pago. O preço do pecado, o preço terrível do pecado está pago. Agora sim, todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. Jesus então paga o preço do nosso resgate. Através da morte de Jesus, todo aquele que viesse a confiar nele poderia ter o direito ao reino do céu. Está construído agora fielmente, inteiramente, a ponte sobre o abismo, a ponte que liga o pecador ao reino dos céus. Olha só o que diz esse texto lindo, desejado de todas as nações, página 663. Não há muitos caminhos para o céu. Não pode um escolher o seu. Cristo diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, a meu Pai senão por mim, João 14,6. Desde que foi pregado o primeiro sermão evangélico, quando no Éden se declarou que a semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente, Cristo for exaltado como o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho ao tempo em que Adão vivia, quando Abel apresentava a Deus o sangue do cordeiro morto, representando o sangue do Redentor. Cristo foi o caminho pelo qual se salvaram patriarcas e profetas. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. Ele é o único caminho. Não existe outra maneira de sermos salvos a não ser através da fé em Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Não adianta você querer conquistar o céu pelos seus próprios esforços ou pelo seu próprio mérito. O único caminho para o reino dos céus é Jesus Cristo. E ao morrer na cruz, ele paga o preço do pecado, do nosso resgate. Jesus é colocado pelos soldados romanos na sepultura. Satanás achava que estava vencendo. Soldados romanos são colocados ali na frente da sepultura. Anjos maus também vêm para tentar impedir que Jesus saísse dali, para que a suposta vitória de Satanás fosse concretizada. Mas olha só o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 584. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou esperar que o Salvador não retomaria novamente a vida, reclamando o corpo do Senhor, e pôs sua guarda em torno do túmulo, procurando manter Cristo prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro. Ao ver Cristo sair em triunfo, compreendeu que o seu reino chegaria a termo e que ele devia morrer afinal. Tremendo texto, irmão. O diabo, quando Jesus foi colocado na sepultura, ele falou, eu venci. Ah, ele está morto. E ele não, se ele está morto, ele não pode ressuscitar ninguém. Se ele está morto, ele está derrotado. Ele não poderá levar ninguém para o céu. Estão todos agora em minhas mãos. Mas quando Cristo saiu da sepultura, irmão, o diabo entendeu que Deus tem poder sobre a morte. Ali se cumpriu o que Jesus mesmo havia dito na ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição
e a vida. Falando sobre a ressurreição de Lázaro, irmão, uma coisa interessantíssima. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o poder de Cristo sobre a morte é tão grande que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele mandou tirar a pedra ali da sepultura e ele chama Lázaro pelo nome. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Ao ressuscitar Lázaro, ele chama Lázaro pelo nome. Por quê? Porque se Jesus não chamasse Lázaro pelo nome, todos os mortos ressuscitariam. Há tanto poder em Jesus Cristo, há tanto poder na palavra de Cristo, que se ele, ao ressuscitar Lázaro, se ele tivesse dito ressuscita, todos os mortos teriam ressuscitado. Por isso que ele teve que chamar pelo nome. Lázaro, hoje é só você. Ressuscita, volta à vida. Há poder, irmão, em Deus, há poder tão grande em Jesus, que ele tem poder até sobre a morte. Até sobre a morte. Jesus, então, sai da sepultura. Como ele mesmo havia dito, eu sou a ressurreição e a vida. Ao terceiro dia, ele se levanta, ele sai em poder da sepultura. Os soldados romanos caem em desespero. Os anjos maus que estavam ali protegendo a sepultura, eles se afastam em desespero. Eles não podem contemplar a ressurreição de Cristo e têm que se afastar. Os anjos de Deus que vieram ali para rolar a pedra, eles se prostram em adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus venceu a morte, Jesus pagou o preço do pecado. Olha que imagem linda! A cruz de Cristo ao fundo e a sepultura aberta e o lençol dobrado. Ellen White diz que Jesus, antes de sair da sepultura, ele dobrou o lençol que o envolvia. Que coisa linda, irmão. Um Deus de ordem. Aqui, puxão de orelha para os desorganizados, né? Jesus dobrou o lençol, deixou arrumadinho antes de sair da sepultura. Mas há uma outra coisa tremenda, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, muitas outras pessoas que já estavam mortas, pessoas que tinham sido fiéis a Deus na sua vida, ressuscitaram com ele. Quando Jesus ressuscitou, outros que estavam mortos também saíram da sepultura. Olha só o que diz Mateus 27, verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pessoas fiéis que estavam mortas ressuscitaram junto com Jesus e o véu do templo se rasgou. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Quando Jesus ressuscitou, muitos justos que estavam na sepultura ressuscitaram com ele. Não sabemos quantos, mas ali é sobre isso que diz Efésios 4:8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. Outras pessoas, eu estou mostrando para você, pessoas que já estão no céu. Enoque foi levado para o céu, Moisés foi levado para o céu, Elias foi levado para o céu. E quando Jesus ressuscitou, uma multidão de justos que estavam na sepultura ressuscitaram e também foram levados para o céu. Mas agora com o preço do resgate já pago. Você sabe que
Ali, depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou com Maria. Maria quis dar, a princípio não o conheceu, e no momento que reconheceu que era Jesus, quis abraçá-lo, e Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Porque depois da sua ressurreição, Jesus foi ao céu para confirmar se o preço do resgate estava realmente pago. É como se ele estivesse dizendo para Maria: não me toques, e não há nada para comemorar ainda. E então ele vai ao céu. Os anjos ficam em silêncio, observando aquela cena. Será que realmente o preço do resgate está realmente confirmado, está pago? E Jesus vai até a presença do Pai. Olha só o que diz o texto, Desejado de Todas as Nações, página 669. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio de seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. O Pai ratificou o concerto feito com Cristo, de que receberia os homens arrependidos e obedientes e os amaria mesmo como ama a seu Filho. Estava confirmado então pelo Pai, o preço está pago. Está confirmado, o preço do resgate foi pago. A partir de agora, todos os arrependidos que crerem em Jesus Cristo e forem obedientes poderão um dia ganhar o reino dos céus, serem levados para o céu. Que coisa linda, irmãos. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Cristo falam para mim e para você que vale a pena confiar em Deus. O preço do resgate foi pago. Jesus ressuscitou, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Confie em Deus, meu amigo. Se eu estou falando a alguém que precisa voltar para Cristo, para a igreja, agora é a hora. Deus está convidando você. Você não pode mais ficar longe de Deus, mais longe da igreja. Confia em Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. A cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo são marcos da vitória. Nós poderemos um dia conhecer o céu, sermos levados para a vida eterna, para o céu, graças ao mérito de Jesus Cristo. Ele vai voltar nas nuvens do céu. Eu me emociono quando falo disso, porque eu estou convicto de que Jesus vai voltar em breve. E ele hoje está fazendo de tudo, para ajudar eu e você, para falar a minha mente, ao meu coração, a sua mente, ao seu coração. Abra o teu coração para Deus. E você, querido amigo, querido irmão, que tem orado por filhos, querida mãe que tem orado pelos seus filhos, querido irmão que tem orado pelos seus parentes, não desista, não desista. Deus ainda tem um plano especial para cada filho teu. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, será uma alegria olhar para cima e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardamos. Será maravilhoso, irmão. E então os anjos vão recolher os salvos, aqueles que confiaram em Jesus, aqueles que entregaram a vida a Cristo e serão levados nas nuvens dos céus, numa viagem de 7 dias. Algo maravilhoso e emocionante. E então as portas do céu serão abertas e Jesus então vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei. E aí então poderemos entrar pelas portas do céu, irmão. O caminho para o céu é através de Jesus Cristo. E lá então encontraremos Enoque, Moisés, Elias, que já estão lá. Hoje comemorando, irmãos, porque ficaram um tempo no céu numa condicional. Poderiam perder o céu se Jesus tivesse desistido. Mas quando Jesus morreu na cruz, eles vibraram, porque agora teriam direito ao céu para sempre. Meus queridos, creia nisso. Jesus está voltando. E ele disse, Jesus mesmo disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Deus deu a Ellen White uma visão sobre o céu. Enoque, Moisés, Elias conheceram o céu, viram o céu com os próprios olhos e foram morar no céu. Aqueles que ressuscitaram com Cristo já estão lá no céu. Mas a Ellen White foi levada em visão, uma visão profética. E Deus mostrou para ela coisas a respeito do céu, a respeito da vida dos salvos, da paz, da tranquilidade, deste lugar onde não tem morte, não tem doença, não tem hospitais, não tem corrupção, não tem maldade, não tem separação. E depois desta visão, ela diz assim: e vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Então Deus mostra para Ellen White uma mesa comprida, quilômetros e quilômetros, e todos os salvos assentados na ceia, a ceia do Cordeiro, irmãos. E então diz que nós poderíamos ver pessoas lá longe na mesa, e um poderia ver o outro. Recompensa que Deus está preparando para aqueles que o amam. Olha só o que diz o livro Primeiros Escritos, página 20. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele: agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitário aqui, pois vi uma terra melhor. Oh, tivesse eu asas como pomba, e voaria e estaria em descanso. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo o que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu neste mundo. Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Que coisa linda, me emociona, irmãos. Ellen White diz que depois desta visão sobre o céu, diz que a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando ela voltou da visão e percebeu que estava aqui neste mundo, ela diz: chorei, senti saudades daquele lugar. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Esse é o desafio, irmãos. A gente precisa pensar mais no céu, cantar mais sobre o céu, falar mais sobre o céu. A gente às vezes vai se acostumando com esse mundo miserável, de doença, de pandemia, de ladrões, de corrupção, de maldade, de câncer, de quimioterapia, de injustiças. Não, irmão. Por favor, em nome de Jesus, não se apegue a este mundo. Este mundo está no fim. Este mundo vai passar. Se apegue a Deus e prepare-se para o reino do céu. O céu vai ser bom demais, irmãos. O céu será maravilhoso. Lá no céu não vai haver doenças, não vai haver lágrimas, não vai haver maldade. Deus está fazendo de tudo que está ao alcance dos céus, para levar eu e você para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a nos prepararmos para aquele dia. Somos pecadores, ninguém merece o céu, mas Jesus pagou o preço da nossa salvação. Quando as portas do céu forem abertas e Jesus então nos convidar a entrar, Ele vai dar um abraço em cada um de nós, e vai dizer: filho, a sua vida vai começar agora, porque você, a partir de agora, será feliz para sempre. Querido amigo, querido irmão, Deus está nos convidando a pegarmos firmes com aquilo que é certo. Uma vida de obediência a Deus, uma vida de humildade, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque Jesus vai voltar em breve, e muito em breve. Assim como Enoque, Moisés, Elias e aqueles que ressuscitaram com Jesus tiveram o privilégio de serem levados para o céu e conhecer o céu,
Deus vai dar para mim e para você, muito em breve, o privilégio não só de conhecer o céu, mas de vivermos com Ele para sempre. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, toma a nossa vida em tuas mãos. Perdoe os nossos pecados. Se há alguém ouvindo esta mensagem que precisa voltar para ti, agora é o momento. Ó Pai querido, nos abençoe. Não nos deixe de desistir. Toma a nossa vida em tuas mãos e dê-nos alegria de muito em breve ver Jesus voltando para nos buscar e termos então alegria de sermos levados para o céu e podemos então ganhar a coroa da vida. Nos abençoe, é o que pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço, que Deus te proteja e te guarde.